Olá, Vanessa, seja bem-vinda. Isso, oi, Valesca, Deus te abençoe. Também sejam bem-vindas. Então deixa aí o Instagram, tá chamando aí, comunicando mais algumas pessoas lá. Alson, Deus te abençoe. Vamos chegando, pessoal, para a gente poder bater um papo hoje. Hoje eu quero falar sobre confiança, sobre temor, sobre obediência. Jéssica Ferraz, minha querida, Deus te abençoe. Rafaela Freire também, Deus abençoe. Vamos lá, vamos chamando aí as pessoas aí para a gente estar conversando um pouquinho. Então hoje, um dia especial, nós estamos sempre com o objetivo, né, de estar conversando um pouco sobre a Palavra de Deus, nesse horário, sempre 19 horas, que eu acredito que seja mais tranquilo da gente poder estar interagindo aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre confiança, sobre andarmos em confiança ao Senhor. Vou estar aqui mexendo aqui com alguns irmãos aqui para a gente poder estar interagindo juntos. Mas que bom que você já está aqui conosco hoje, que bom que a gente já pode estar interagindo aqui em família. Tá tudo tranquilo? Como é que estão vocês? Como é que tá as famílias? Tá tudo em paz? Que bom. Então vamos lá, vamos bater um papo aqui hoje. Oi, Patrícia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Adriana Keila, seja bem-vinda. ICP Caruaru, seja bem-vinda, né? Na pessoa da Valquíria Freire. Deus abençoe. Que bom, né? Pessoal, hoje pela manhã eu tive na igreja, né? A gente está conversando um pouco sobre finanças. A gente tem alinhado e tem orado e buscado de Deus alguns direcionamentos e aprendendo um pouco sobre como conduzirmos as finanças no reino de Deus. E hoje pela manhã a gente estava conversando sobre o livro Derrota e Mamon. É um material muito interessante que a gente queria até interagir com vocês. Eu não sei se todos vocês já leram esse material, Derrota e Mamon, do pastor Fabiano Ribeiro, lá da Igreja da Cidade, né, lá de São José dos Campos. Um material muito bom que fala sobre as nossas lutas espirituais na área financeira. Pessoal, eu indico esse material para vocês. Ele é perfeito, assim, perfeito esse material. Sabe, nos gera um tempo de confiança e de libertação e de discernimento sobre a quem nós servimos. Muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, mas em muitos momentos nós estamos sendo confundidos e estamos servindo a Mamon, ao Senhor das aparentes riquezas, ao Senhor que engana através do dinheiro, de propriedades, aquele que finge, aquele que provoca dúvida no coração do homem, inclusive a manifestação da incredulidade. Então, Mamon, ele tem operado nos extremos. Tanto ele tem operado na falsa abundância, como também na intensa miséria. Então, vai dos extremos. Então, não quer dizer que quem é regido por Mamon é apenas aquele que tem muitas propriedades. Não, pelo contrário, muitas pessoas que têm também caminhado na parte de miséria também têm sido conduzidos também por esse espírito, né, que tem regido muitas pessoas. Então, esse tem sido um tempo onde nós estamos sendo provados nas nossas convicções, provados nas nossas crenças, provados de fato naquilo que nós confiamos e onde está o nosso coração. É tão interessante que a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, começa narrando a história, ele fala da história de um jovem que chegou perante Jesus. A Bíblia fala que esse jovem era um homem rico, e ele chegou para Jesus, e aí ele chega para Jesus e fala, dizendo assim: Jesus, bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Esse jovem começa relatando isso em Lucas capítulo 18. Seja bem-vindo também aí, meu querido Júnior. Deus te abençoe, hein? Que bom ter você aqui. E aí, esse jovem chega para Jesus e ele começa interagindo e falando: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, conhecendo o íntimo daquele jovem, ele declara dizendo: bom é o meu Pai que está nos céus. Por que é que você me chama de bom? Só existe um bom. Ele estava tratando aquele homem de uma maneira transparente, falando sobre a bondade. Que bondade seria essa? Então Jesus olha para ele e diz assim: então é simples, para você poder herdar a vida eterna, você precisa praticar algo de maneira diferente.
E aquele jovem diz assim, não, eu conheço a palavra desde pequeno, desde menino, desde a minha infância, né? Eu tenho esse entendimento da palavra e eu conheço os mandamentos. Mas Jesus olha para aquele jovem e diz assim, ó, ainda uma coisa te falta. E aquele jovem fica espantado, dizendo, não, o que é que me falta? Jesus olha para ele e diz assim, ó, pega toda a tua riqueza, tudo que você tem, vende e abençoa vidas. Dá aos pobres, dá sustento àquele que não tem, àquele que está necessitando. E aí a Bíblia diz que aquele jovem, naquele momento, ele se entristece, porque o coração dele estava nas suas riquezas. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. É interessante, gente, porque essa história é uma história muito conhecida da Bíblia, Lucas capítulo 18, e fala sobre que em muitos momentos nós até achamos e desejamos declarar a bondade de Jesus. Mas à mesma medida que a gente declara essa bondade de Jesus, nós também estamos sujeitos a ter um discernimento de que uma reflexão mais plena sobre onde está o nosso coração. Então, é uma reflexão de onde está a essência da nossa vida, de onde está o nosso coração. Então, aquele jovem, ele até decidiu, até ele queria tentar se aproximar de Jesus de alguma forma, mas o coração dele, a essência dele estava nas suas riquezas. Então, aquele jovem se apega ao que é abalável, ao que pode ser abalado. Aquele jovem se apega ao que não vai gerar uma sustentação para aquele homem. Aquele jovem se apega no que a traça e no que o ferrugem corrói. E aquele jovem decide não ir em busca dos caminhos que Jesus estava oferecendo para ele, mas pelo contrário, ele se apegou às suas próprias riquezas. E aí, eu fico imaginando, como é que eu posso chamar que alguém é bom se eu não sou capaz de segui-la? Como é que eu posso dizer que Deus é bom se eu não sou capaz de abrir mão de tudo para segui-lo? Como é que eu posso declarar bom mestre, bom senhor, tu és bom, se eu não sou capaz de abrir mão de algumas coisas que meu coração está depositado? Então Deus, através de Jesus, estava chamando aquele jovem para um tempo de entrega. Sabe o que é que eu tenho aprendido, irmãos? Deus, ele não quer o que você tem. Ele só quer saber se você é capaz de dar. Deus não precisa do que você tem. Seja sua riqueza, seja sua abundância, Deus não precisa. Porque a Bíblia diz que ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele tem o domínio de todas as coisas. Então Deus, ele é poderoso. Deus, ele não estava querendo, né? Jesus não estava querendo o que aquele jovem tinha. Jesus estava querendo aquele jovem. Você consegue entender que Jesus, ele não quer o que você tem, mas ele quer você? Por que é que ele quer você? Porque ele sabe que se nós não tivermos a plena atenção, nós podemos nos perder pelo que temos. Muitas pessoas se perderam pelo que conquistaram. Perderam sua essência, perderam sua origem, até foram ministradas, até conhecem a palavra, até caminham chamando Jesus de bom, mas não são capazes de dar um passo a Jesus, de abrir mão de nada por amor a Jesus, de abrir mão de nenhuma das suas conquistas por amor a Jesus. Então isso é muito estranho, porque como é que eu posso dizer que eu amo alguém se eu não sou capaz de sacrificar nada por aquele alguém? Como é que eu posso dizer que eu amo alguém que eu não sou capaz de gastar tempo com aquele alguém? Como é que eu posso dizer que eu amo alguém se eu não invisto naquilo que eu amo? Então aquele jovem de Lucas capítulo 18, aquele homem de Lucas capítulo 18, ele traz um ensinamento, e Jesus pega esse ensinamento e ele começa a expandir para os seus discípulos. E aí ele começa falando, tá vendo esse jovem? Esse jovem estava com seu coração todo contaminado por coisas passageiras. E Jesus tinha oferecido a ele o que era eterno, mas ele não permitiu que o seu coração se inclinasse para o que era eterno. Pelo contrário, ele ainda continuou desejando aquilo que era fútil e aquilo que não poderia gerar para ele uma eternidade. Então, meus amados, para a gente poder começar bem aqui a nossa live, eu só quero refletir junto com você. Não adianta chamar Jesus de bom se eu não sou capaz de me entregar a Ele. Não adianta chamar Jesus de bom se eu não sou capaz de abrir mão de coisas para segui-lo. Não adianta chamar Jesus de bom
se eu não sou capaz de abrir mão das minhas riquezas, do meu conforto, da minha mordomia, talvez de tantas coisas para segui-lo. Pelo contrário, entenda, meus amados, Jesus não tem simplesmente desejo no que você tem, porque ele tem muito mais, ele é abundante. Se a gente parar para pensar, a maioria das coisas que chegaram à nossa mão, foi ele que nos concebeu. Eu não digo tudo, porque teve algumas coisas que talvez nós conquistamos que não era vontade de Deus, era permissão. Você consegue distinguir permissão de vontade? Tem muita coisa que chega nas nossas vidas que não foi vontade de Deus, foi permissão de Deus. Permissão de Deus. Porque a vontade, ela está manifestada no prazer de Deus a nosso respeito. A permissão está muitas vezes baseada talvez em alguma insistência. E a gente vai ver, meus amados, que depois de um tempo, aquilo que ele permitiu, nós não teremos mais prazer. Mas aquilo que era a vontade dele, o nosso coração se alegrará. Tá dando para entender hoje aí esse raciocínio? Então Deus, ele nos chama para nos aproximarmos dele e para sermos capazes de abrir mão e de renunciar a algo que possa nos custar alguma coisa. Eu gosto muito, meus amados, de algumas expressões de Davi. Davi era um homem que tinha entendimento do investimento. Davi era um homem que tinha entendimento de custos. Davi era um homem que tinha entendimento de sementes. Davi era um homem que tinha entendimento de sacrifício. E você vai ver em vários episódios, Davi decidindo abrir mão de algumas coisas, porque na realidade ele precisava sacrificar para conquistar. Tem coisas que vêm na nossa vida que até chega de maneira fácil, não é certo ou não é errado, eu não estou entrando no mérito de facilidades. Eu estou entrando agora nesse tempo para que a gente possa entender se de fato nós somos capazes de abrir mão de alguma coisa por Jesus. Eu sempre costumo dizer, Jesus, quando ele diz assim, vinde a mim, ele diz, vinde como você está. Mas nenhum daqueles que vão como estão permanece como estão. Uma coisa é nós irmos ao encontro de Jesus. A outra coisa é nós permanecermos da mesma maneira quando nós o encontramos um dia. Pelo contrário, quando eu tenho experiência com Jesus, essa experiência há de transformar a minha vida. Se ela não transformou a minha vida por completo, é porque eu ainda não me encontrei com Ele. Quando nós temos uma experiência com Deus, uma experiência genuína, nós seremos capazes de fazer como o próprio Moisés fez, quando Moisés teve um encontro com o Senhor, com Deus, com Jeová, na sarça ardente. Moisés passou a tomar outro rumo, a tomar outro destino. Moisés passou a ser o libertador do povo de Deus no Egito. Então ele teve sua vida transformada através de um encontro. Se você teve um encontro com Jesus um dia, a sua vida precisa ser diferente. As suas práticas precisam ser diferentes. Não tem como um homem ou uma mulher ter um encontro com Jesus e permanecer da mesma forma. Então aquele jovem de Lucas capítulo 18, ele nos ensina bastante de que nós até nos aproximamos dele, mas nós precisamos ser capazes de entregar algo por ele, de abrir mão de algo por ele, seja uma vida passada, seja práticas antigas, seja soberba da vida, a riqueza dos olhos, nós precisamos abrir mão de algo. Existe ainda, meus amados, um sacrifício que é necessário ser manifesto da nossa parte. Entenda, Jesus, ele não quer o que você tem, ele quer você. Agora também vai acontecer algo. Se ele sabe todas as coisas, ele vai ter sim o total discernimento e entendimento de que se o nosso coração estiver em alguma coisa, ele vai pedir essa coisa, porque ele sabe que se ele pedir essa coisa para você, ele terá seu coração. A Bíblia diz, que nós precisamos estar atentos, porque onde nós guardamos o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. A Bíblia diz isso. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde você dedica mais tempo, ali está o teu coração. Onde você mais se sacrifica, aquilo ali será o seu Deus. Aquele jovem, ele tinha forças e sacrifícios pelas suas conquistas. Ô pastor, conquistar é algo errado? De jeito nenhum.
desde que a conquista não roube o teu coração. Amados, a Bíblia diz que vários homens eram prósperos. Abraão era próspero. Moisés foi um homem próspero. Isaac, Jacó eram homens prósperos. Esaú era próspero. A Bíblia fala de homens com grandes posses. Mas se você for entender, quando Deus olhou para Abraão, Deus, no caso de Abraão, foi diferente. Nesse caso do jovem de Lucas capítulo 18, Jesus queria saber onde estava o coração daquele jovem. E ele disse assim, vai lá, vende o que você tem e dá aos pobres. É o que eu falei. Amados, por mais que viesse ajudar alguém, tudo o que nós podemos... uma cesta básica, você pode abençoar alguém, vai ser passageiro. Um lençol, vai ser passageiro. Uma refeição, vai ser passageiro. Uma casa, eu até estava conversando com o Valqueiro esses dias, e a gente estava falando sobre o que é abalado vai ser abalado. Né? Nesses dias, aquilo que é abalado vai ser abalado. E o que é que há de permanecer? Aquilo que é eterno. Os relacionamentos, a nossa fé, o amor, a esperança, a fé, isso permanecerá inabalável. Mas as outras coisas poderão ser abaladas. Eu até estava falando com o Valqueiro aqui. Eu disse assim, se a Bíblia diz que até os reinos serão abalados, imagina as outras coisas. Então Deus, através de Jesus, olhou para aquele jovem e disse assim, você precisa abrir mão de alguma coisa para me seguir. Escuta o que eu estou te dizendo, você que está acompanhando essa live aqui. Você precisa abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus. Não tem como você querer seguir Jesus com as mesmas práticas. Tem que abrir mão de alguma coisa. O do que, pastor? Cada um precisa abrir mão de alguma coisa. No mínimo, você precisa abrir mão do seu eu. Porque na realidade, quando a gente tem a nossa vida com Jesus, a Bíblia diz, irmãos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós falamos ontem sobre o que é que você tem ouvido, o que é que você tem assistido, né? Falamos sobre o Salmo 24. E aí, Jesus olhando para esse jovem, Lucas capítulo 18, diz ele assim, ainda uma coisa te falta. Abre mão daquilo que me separa de você. Abre mão daquilo que me distancia de você. Abre mão daquilo que toma o teu coração. Abre mão daquilo que domina o teu coração. Abre mão daquilo que tem tomado o teu tempo a ponto de você não se relacionar comigo. Era isso que Jesus estava dizendo àquele jovem. Abra mão. Você precisa abrir mão daquilo que te rouba de Deus. Muitas pessoas, meus amados, podem se perder com a bênção. Você sabia disso? Muitas pessoas podem se perder com a bênção. Eu já conheci várias pessoas que oravam para conquistar algo. E passaram tempo, oravam, tinham tempo com Deus. Mas depois que conquistaram aquilo, abandonaram Deus. E Jesus estava dizendo assim, ainda alguma coisa te falta. Escute só, Deus não tem prazer em te dar nada que te roube dele. Deus não tem prazer em te dar nada que te roube dele. Porque tudo que você tem para Deus nunca vai ser suficiente. Porque Ele quer você. Deus quer você. Deus não quer o que você tem. Deus quer você. Você é mais precioso. Escute, nesse final de semana nós tivemos a celebração da Páscoa. Jesus não morreu para você ter as coisas. Jesus morreu para que você pudesse se encontrar com Ele. Jesus não morreu para você ter uma casa. Jesus não morreu para você ter um carro. Jesus não morreu para você ter o dinheiro para fazer a feira. Jesus não morreu para você ter um emprego. Jesus morreu porque a Bíblia diz que nós estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados. E Ele morreu para nos levar de volta para Deus, para restaurar o nosso coração e a nossa mente, para gerar sobre nós salvação. Jesus morreu por amor a você. E Jesus não morreu pelo que você tem. E Jesus não morreu para você conquistar nada. Pode ser até estranho. Mas Jesus morreu para que você pudesse ser filho. Não é para você conquistar nada. É simplesmente para você entender que você tem um pai que cuida de você, que você é filho e você precisa desfrutar de uma paternidade. Porque você já tem muita coisa, meu irmão.
Então, em nome de Jesus, se você está buscando algo para preencher alguma coisa na tua vida, não perde mais tempo. Você está perdendo tempo, você está fazendo como Salomão dizia, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Você talvez deve estar correndo atrás do vento, ou como Paulo escreveu, esmurrando o ar, lutando contra algo que você não sabe. Não adianta chamar Jesus de bom, se eu não sou capaz de deixar nada por ele. Lucas capítulo 18. E aí, continuando, a gente estava falando sobre Davi, em 1 Crônicas, capítulo 21. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 21. Se você tiver aí com a Bíblia pertinho de você, e você puder acompanhar com a gente, eu vou tentar, deixa eu achar aqui o texto para a gente poder compartilhar. Por enquanto aqui, ó, quero mandar um abraço aqui para a Adeilda, que chegou, a Aparecida Freire, o Edson Freire, Deus abençoe vocês, que bom nós estarmos aqui, deixa eu achar aqui, tá, irmãos? Isso, 1 Crônicas, capítulo 21, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Isso, fala sobre o recenseamento perigoso, o recenseamento de Israel. Eu quero compartilhar com vocês aqui, o André chegou aqui também, né, o Dedé, muito bem, que legal, Renata, Angélica, a Nete Maria, Deus te abençoe, a Sueli Pereira, eita, quase que eu derrubava tudo aqui, gente, a Sueli Pereira, o Everaldo Freire, a Shirley também, Deus te abençoe, Andresa, a Adriana, gente, Deus abençoe vocês, tá? Que bom, a Laís também está conosco. 1 Crônicas, capítulo 21, irmãos, ele vai falar sobre o recenseamento de Israel. E é tão interessante que o recenseamento seria um censo, tá? É como se fosse um mapeamento do IBGE. E aí Davi decidiu fazer esse mapeamento em Israel. Só que foi contrário à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, versículo 1, então, Satanás se levantou contra Israel e fez o quê? E incitou a Davi levantar o censo de Israel. E aí a gente fala sobre permissão e vontade, nós falamos, né? Então esse texto, meus amados, ele vai falar sobre uma permissão, ou seja, Deus permitiu que Satanás tentasse Davi a levantar o censo do povo. Davi instituiu fazê-lo, contrariando o conselho de Joabe, que a Bíblia diz, né? Deus tinha levantado Joabe para alertar Davi. Ainda que não intrinsecamente errada, a ação demonstrou que Davi confiava no seu número de soldados e não em Deus. O censo levou 10 meses para ser concluído. Nós começamos, irmãos, essa live falando sobre a confiança em Deus. E aí eu já falei sobre Lucas capítulo 18, né, sobre esse jovem que estava com seu coração apertado, chamando Jesus de bom, mas na realidade o coração dele não estava em Jesus, o coração dele estava nas suas riquezas. E aí esse recenseamento de 1 Crônicas capítulo 21 vai estar falando que Davi, como um grande guerreiro, foi tentado por Satanás a levantar um censo, como falei, um recenseamento, né, como se fosse uma pesquisa do IBGE, para contabilizar quantos soldados ele tinha no seu exército. Ô pastor, o que é que tem de errado nisso? Amados, não tem nada de errado, desde que Deus tenha dito que não. Deus tinha levantado Joabe, não é isso? Joabe, para dar esse direcionamento a Davi, dizendo a Davi que Davi não fizesse o recenseamento, mas pelo contrário, que Davi confiasse na ação divina. Por quê, meus amados? Porque a Bíblia diz que quando Davi ele entrava nas batalhas para guerrear, estava confiando na força do Senhor. Você lembra quando Davi enfrentou a sua primeira batalha contra o gigante Golias? O que é que ele disse? Ele disse a Golias assim, ó, você vem contra mim utilizando escudo, espada, lança, eu, porém, vou contra você em nome de quem? Em nome do Deus de Israel. Quem é você, incircunciso filisteu? Amados, quando Davi foi pelejar a sua primeira batalha, ele foi em nome do Senhor. Ele foi em nome do Senhor. Então escute algo.
Você com Deus é maioria. Não queira confiar na força do seu próprio braço, meu querido e minha querida. Não queira achar que você pode enfrentar algumas batalhas contando seus recursos. Não queira colocar a sua fé na sua receita mensal. Não queira confiar em Deus confiando no seu próprio bolso. Porque uma hora nós seremos provados. E aí o que é eterno permanecerá eterno. O que é abalado será abalado. E a Bíblia diz que Deus condenou o ato de Davi. Davi foi tentado por Satanás. Sabe qual é a tentação do diabo para você? Fazer com que você possa confiar na sua própria força. Essa é uma tentação do diabo para a sua vida e para a minha vida. O diabo tentou Davi para que Davi pudesse confiar as suas vitórias no seu exército. Uau! Eu vou enfrentar agora o exército inimigo, porque tem comigo aqui milhares de homens, milhares de soldados guerreiros que estarão nos dando a vitória. Escute só. Você já leu a palavra de Deus? Que a Bíblia diz que Josué foi enfrentar um exército de uma cidadezinha chamada Ai. A Bíblia diz que Josué, quando foi enfrentar essa batalha, a cidade de Ai era uma cidade pequena. Ela era pequena no nome e pequena na sua parte geográfica. Amados, a Bíblia diz que Josué preparou um exército superior ao exército de Ai. E a Bíblia diz que quando o exército de Deus foi pelejar contra Ai, eles pereceram. E aí Josué ficou atormentado, dizendo como é que pode. Josué fez uma conta. Josué tinha um exército pequeno e foi lutar contra Jericó, uma cidade poderosa, de muralhas fortificadas. E Josué, com um exército pequeno, destruiu um império gigante. Pouco tempo depois, Josué, com um exército maior, foi derrotado por uma cidade pequena. Sabe por quê, irmãos? O detalhe de Josué não estava na quantidade de pessoas que estavam lutando com ele. O segredo de Josué estava na obediência. A Bíblia diz que quando eles foram enfrentar Jericó, o Senhor deu um direcionamento para eles darem volta sobre a cidade. E no tempo oportuno eles deveriam bradar. E quem iria lutar por eles era Deus, porque a Bíblia diz que quem destruiu as muralhas de Jericó não foi o exército de Josué, mas foi o próprio Deus. Só que depois eles foram enfrentar Ai na força do braço. Sem consulta, sem direcionamento. E a Bíblia diz que no meio do povo existia pecado. O pecado de Acã. E a Bíblia diz que ele estava com o pecado embaixo da sua tenda. Ele tinha pego aquilo que não deveria pegar. Ele trouxe algumas iguarias, ele trouxe capa babilônica de Jericó. Deus tinha dito que nada deveria ser tirado de Jericó, porque Jericó foi a primeira cidade abatida sentido Canaã, então Jericó era de Deus. Não era para ninguém tocar em nada, porque ela era uma primícia. E aí aquele povo veio, o povo de Deus, e foi querer pegar, ou seja, tomar posse daquilo que não era seu. E por conta do pecado daquele homem, um exército pereceu. Entenda, todas as vezes que você quiser lutar na força do seu braço, você será derrotado, você será derrotada. Todas as vezes, não haverá uma vez sequer. Mas todas as vezes que você confiar no Senhor, mesmo que você tenha pouca força, mesmo que as suas armas sejam inferiores às armas do inimigo, o Senhor fará você triunfar, porque o que faz as nossas vidas e o que nos dá vitória não é a quantidade de soldados, amados, que estão do nosso lado, mas é o temor e o direcionamento de Deus a respeito daquilo que Ele está querendo liberar sobre nós. Então Davi, decidindo levantar esse exército, teve a reprovação de Deus. E Deus disse, não é isso que eu quero. Davi, não confie nos seus soldados. Davi,
Não confie na força do seu braço. Davi, se arrependa. Davi, se arrependa. Não confie no que você tem, Davi. Confie em quem eu sou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido e minha querida. Em quem você confia? Você confia no seu salário todo mês? Você confia no seu emprego seguro? Você confia no seu concurso? Você confia em quê? Em que você confia? O que eu quero dizer a você é o seguinte: se a sua confiança estiver nessa terra, a Bíblia diz que nós seremos os homens mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança estiver nessa terra, nós seremos pessoas infelizes, porque a nossa esperança, ela vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele é a nossa confiança, a nossa convicção. Ele é o nosso Deus, aquele que vai na nossa frente, pelejando as nossas guerras. Então escute, a Bíblia diz, você vai ver na continuação de 1 Crônicas, capítulo 21, que depois de 10 meses, chega a resposta do censo. E aí, meus amados, Davi, depois de entender o direcionamento de Deus, Davi se arrepende. E ele chega vizinho, numa cidade, numa terra vizinha, né, de um homem. E ele chega, eu acredito que é a terra de Ornã. Isso. E ele diz assim: Ornã, eu quero estabelecer um altar ao Senhor aqui nesse lugar. Eu quero levantar um altar de arrependimento a Deus aqui. Eu quero, e você vai ver isso aqui, em 1 Crônicas capítulo 21, tá? Se você quiser acompanhar. E aí ele começa falando assim: eu quero, Ornã, fazer isso. E a Bíblia diz que Ornã também tinha visto um anjo de destruição. Porque Deus estava liberando, meus amados, um anjo para destruir aquela falsa confiança de Davi. E o direcionamento de Deus foi: Davi, é tempo de humilhação, é tempo de se prostrar em terra, é tempo de arrependimento. E aí a Bíblia diz no versículo 17, 1 Crônicas 21, disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, essas ovelhas o que fizeram, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Davi saiu de um tempo de soberba, Davi saiu de um tempo de distanciamento, de autoconfiança, né, de uma confiança falsa, para um tempo de arrependimento e para um tempo de intercessão. Davi saiu de um tempo de soberba, de querer confiar na própria força do braço, no seu exército, na sua própria força. Davi saiu desse ambiente para se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, a decisão é minha, foi eu que decidi, então Deus, me perdoe, que a minha decisão é errada, não venha trazer dor para o meu povo, para esse povo que é teu, para essas pessoas não merecem serem responsabilizadas pela minha ignorância. Sabe, amados, talvez algumas pessoas estejam embaixo da tua cobertura, embaixo da tua liderança, sobre você, no caso, sobre o teu direcionamento. Então tenha muito cuidado em não querer confiar na força do seu braço, porque você pode estar colocando a sua família em risco. Você pode estar colocando a sua família em risco. O que é que seria confiar na força do braço? Tirar Deus das suas decisões. Durante muito tempo, Deus foi quem conduziu você. Então não permita que o seu coração se corrompa agora, de você querer conduzir sua vida com a ausência de Deus. Não, Deus está sempre presente na minha vida. Talvez. Se você não consulta Ele para as suas decisões, Ele será um mero espectador do seu show. Ele será um mero espectador daquilo que você está desejando. A Bíblia diz que Davi desejou fazer um censo para querer trazer mérito para si mesmo de acordo com as suas próprias vitórias. Davi estava esquecendo que as batalhas que ele lutou e venceu não foi a força do braço dele, mas foi o braço de Deus salvando, livrando e cuidando de Davi. Quem derrubou Golias, meu amado,
não foi simplesmente uma pedra arremessada das mãos de Davi, mas foi uma ousadia, o Espírito Santo tomando a mão de Davi, para que Davi pudesse ser certeiro naquela pedra. Entenda o seguinte, meu amado e minha amada, as vitórias que você tem tido não são méritos seus, são de Deus. E nunca queira algo contrário que isso. Porque se você desejar tomar o mérito de Deus, a Bíblia diz, o Senhor declarando, a minha glória eu não dou a ninguém. Não entre em quebra de braço com Deus, porque você vai perder. Deus, Ele não permitirá que ninguém tome o lugar dele, em nenhuma circunstância. Deus é Deus, e Ele é quem tem braço forte a nosso respeito. E aí, terminando, amados, essa rápida reflexão, a Bíblia diz que Davi desejou, se aproximou de Ornã, um homem que tinha uma terra ali próximo da região, e ele queria estabelecer um altar para Deus. Você vai ver isso aí a partir do versículo 18, essa conversa de 1 Crônicas capítulo 21. E aí Ornã, com muita gratidão no coração, disse, Davi, eu libero para você minha terra, faça desse lugar um lugar de adoração a Deus. Só que Davi, ele diz algo interessante. Davi diz, Ornã disse assim, ó rei, pega o que você quiser, pegue os bois, pegue o trigo, pegue a lenha, faça uma oferta de manjares, eu te dou tudo. Ornã estava querendo dar tudo a Davi, para Davi sacrificar para Deus. E tornou o rei Davi a Ornã e disse assim, não, antes, pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Escute só, se você quiser seguir a Jesus, se você desejar andar com Jesus, e isso não te custar nada, você talvez esteja procurando Jesus errado. Porque, meus amados, quando a Bíblia diz assim, vinde a mim, nós vamos a Ele do jeito que estamos, mas para andar com Ele, vai nos custar tudo. Obediência nos custará tudo. A pergunta que eu quero fazer para você hoje, nesse dia tão especial, o que é que você está disposto a sacrificar para Deus? Ô pastor, mas a Bíblia diz que o Senhor já morreu na cruz e se sacrificou por nós, sim. Você já foi remido pelo sangue de Jesus. Mas como o Senhor Jesus declarou àquele jovem lá, ainda uma coisa te falta. Ainda uma coisa talvez me falte. Ainda uma coisa talvez te falte. O que é? Voltando. Jesus não quer o que você tem. Jesus quer você. Jesus não quer, meus amados, mas Ele só quer saber se você é capaz de dar. Eu quero encerrar com um testemunho aqui. Aconteceu comigo há um tempo atrás. É algo simples, mas que eu acho que é muito real. Um certo dia eu estava na igreja e um jovem se converteu. E aí eu fiquei muito feliz com a decisão daquele jovem. Um jovem que estava andando de uma maneira muito tumultuada, tinha perdido o propósito. E Deus trouxe aquele jovem para Jesus. E aquele jovem chorando muito, eu orei, e eu estava chorando também junto com aquele jovem ali. Realmente foi impactante sobre a minha vida. E aí Deus falou no meu coração, dizendo assim, dá a tua Bíblia a ele. E aí, meus amados, mexeu comigo, não pela questão do valor, mas é porque a minha Bíblia, eu estou até com ela aqui, ela é toda riscadinha, né? A Bíblia que eu tenho uma afinidade, um apego por ela, né? E aí eu parei, mas eu fui dizendo, não, mas Senhor, minha Bíblia. E aí eu fui calmamente tirando os papéis de dentro da Bíblia, todo o processo. E aí eu levei a Bíblia para o jovem e entreguei a Bíblia para o jovem. Com meu coração apertado, sabe, irmãos? Confesso a vocês. Entreguei a minha Bíblia para o jovem, tirei os papéis que tinha dentro dela, entreguei a Bíblia para o jovem. E aquele jovem seguiu o caminho dele. E aí, depois de alguns meses, eu fui em Recife. E quando cheguei em Recife, eu fui jantar próximo a um shopping. E do lado do shopping tinha uma livraria evangélica. E eu disse, não, vou passar nessa livraria porque eu vou precisar comprar uma Bíblia. Já que eu dei a minha,
a minha Bíblia de estudos, eu vou procurar outra. Eu tinha outras Bíblias, mas aquela Bíblia era uma Bíblia especial. E eu entrei na livraria, quando eu olhei, nenhuma das Bíblias que eu tinha olhado lá era parecida com a que eu tinha, né? E aí eu desisti de fazer a compra. E quando eu estava saindo da loja, a vendedora tocou em mim e disse assim, moço, aqui na livraria acabou de entrar uma promoção de Bíblias. Eu vi que o senhor estava olhando algumas Bíblias aí, e a gente está com um lote aqui que entrou em promoção agora. Eu disse, sério, me mostre então, por favor. E aí eu fui ao encontro daquela vendedora, né? Ela foi me guiando, e quando eu olhei, tinha lá esqueci o nome agora, gente. Sei lá, Bíblias em cima da outra, né? Um monte de Bíblia lá em cima da outra. Um lote, né? E aí eu peguei, quando eu cheguei perto, que eu peguei a Bíblia, era igualzinha à Bíblia que eu tinha dado àquele jovem. Uma Bíblia muito especial e em promoção. Eu disse, eita Deus, isso é maravilhoso. Pai, muito obrigado. Comprei a Bíblia com 50% de desconto, vê só. Saí de lá feliz, peguei a Bíblia, vim embora para Caruaru. Quando eu cheguei aqui, fui para a celebração no domingo, isso foi no sábado. No domingo fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi o jovem subindo, né, para o templo com a Bíblia que eu tinha dado a ele. E aí Deus mais uma vez falou comigo e disse assim, troque a Bíblia com ele. Eu disse, mas Deus, o Senhor já mandou eu dar, eu dei a minha Bíblia, e agora o Senhor quer que eu troque? Deus disse assim, troque. Aí eu disse, tá bom. Peguei a Bíblia novinha que eu tinha comprado, eu não tinha nem dedicado ainda, né, porque essa é minha. E aí eu dediquei a Bíblia ao jovem, Deus te abençoe, tal. Aí eu cheguei para o jovem e disse assim, meu querido, você pode não estar entendendo nada, mas eu quero dizer a você o seguinte, naquele dia quando você entregou a vida a Jesus, Deus mandou te dar minha Bíblia, e eu dei minha Bíblia. Só que agora, Deus falou comigo e disse para eu te dar essa Bíblia nova, e eu pegar essa que eu te dei, que já é usada. E ele disse, não pastor, tudo bem, ele estava alegre. Aí eu peguei a Bíblia nova, né, tinha dedicado, entreguei a ele. Eu disse aqui, meu querido, Deus te abençoe, que essa Bíblia seja um estímulo para você escrever a nova história na sua vida. E aí eu saí com a minha Bíblia, que eu tinha dado a ele, usado, né. Quando eu saí com a minha Bíblia, Deus falou comigo assim, disse assim, ó, eu não quero que você tenha, eu só queria saber se você era capaz de dar. Amados, aquela Bíblia, aparentemente algo simples, mas meu coração estava pegado a ela. Veja como isso é interessante, né? E Deus queria saber se eu era capaz de dar. E quando eu dei a Bíblia, Deus mandou eu pegar ela de volta em troca de algo novo que eu semeei na vida daquele jovem. Entenda só, deixa eu só fechar aqui. Deus não queria Isaac. Deus só queria saber se Abraão era capaz de entregá-lo. Deus não quer o que você tem. Deus só quer saber se você é capaz de entregar aquilo que está no teu coração. Porque se você for capaz de entregar aquilo que está no teu coração, você vai desfrutar de um bom mestre. Se caso isso não aconteça, nós apenas desfrutaremos de alguém distante. Deus abençoe a tua vida, que essa palavra faça sentido no teu coração, que a tua confiança esteja no Senhor, que a tua confiança não esteja na força do seu braço, nem nos teus recursos, nem na tua poupança, que você não esteja confiando naquilo que talvez até hoje foi estabilidade para você, mas que você confie no Senhor. Porque, meus amados, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião, ele não vai se abalar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Quero convidar você, meu amado e minha amada que está acompanhando aqui pelo Instagram, se você puder dar uma divulgada também, e lá no nosso canal, lá no YouTube. Vai lá, dá uma passadinha lá, por favor, Eduardo Freire. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para entrar, gente, porque tem muito Eduardo Freire, eu não sabia que tinha tantos, sabe? Mas eu sou eu, tá? Eu sou Eduardo Freire. Você dá uma olhada lá, por favor, acha lá Eduardo Freire no YouTube, curte lá a nossa página, dá seu like, né? Galera, dá o seu like e clica no sininho para você receber as postagens. E também vai lá e curte lá o ICP Caruaru também lá no YouTube,
Porque essas lives aqui a gente está baixando e a gente está hospedando, está colocando lá no YouTube. Você pode tanto abençoar, como você também pode pegar essa mensagem e encaminhar para a vida de algumas pessoas. Tá bom? Que a sua confiança seja no Senhor, não seja na força do seu braço. Porque um dia você pode ficar fraco. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele sustentará você com a mão direita dele, a mão poderosa. Podemos orar assim, queridos? Amanhã nós teremos um tempo de oração e possamos estar intercedendo pela nossa cidade, que possamos estar intercedendo pela a nossa família, que possamos estar intercedendo pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade e pela ação do teu Espírito sobre nós. Te louvamos pelo teu cuidado e queremos, ó Deus, firmar no Senhor a nossa confiança. Declaramos que confiamos em Ti, que Tu és a razão de tudo. Que, ó Deus, em nenhum momento o nosso coração, ó Deus, seja inclinado, ó Deus, a confiarmos na força do nosso próprio braço, mas pelo contrário, que a nossa vida, a nossa esperança esteja no Senhor e que nós possamos nos render, ó Deus, ao Senhor. Ó Deus, nós oramos para que nada tome o nosso coração, ó Deus, ocupando o teu lugar, mas pelo contrário, que o Senhor seja a primícia da nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa. Um abração aqui para Jéssica Valesca, Everaldo, Caterine, a Laís, a Patrícia, a Alisson, Deus te abençoe, Aparecida Freire, Edson Freire, Fabrícia Fernanda, Morgana também, Deus abençoe vocês, o Lélio, né, toda a família, os nossos queridos amados lá do Projeto Resgatar também, Deus abençoe a Jeane, João Neto, Adriana, Guga, Vanessa, Wagner, Angélica, o Mário Paulo, né, o Júnior, Deus te abençoe, queridão, a Deilda também, a Alice, Renata, Joelma, Warla, Dadá, Dedé, que é o André, né? todo o pessoal aí. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, tá? E a gente se encontra em breve. Fica na paz.